Eu acho que assim, ó, o Inter fora de casa, no sábado, tomou gols, o Inter tá tomando gols demais, o Inter tem que olhar para isso. Se ficar colocando erros na arbitragem, mesmo que eles tenham acontecido, Vaguinho, que de fato aconteceram, a gente vai falar disso, o Inter tem que olhar por que não está mais controlando jogos como controlava, porque há momentos da partida em que ele acaba vindo todos para trás. Não sei se a ideia da linha de 5 que funcionou no Maracanã e na Fonte Nova está sendo usada exageradamente, trazendo o adversário para o seu campo, mas o Inter tem que dar uma olhada nisso. O Inter está mais frágil defensivamente, sim. Vagar, mostra força ou mostra fragilidade? Fala pros colorados aí. Tá otimista ou tá pessimista? A pergunta é sobre a sequência dos jogos, né? Olha, tem que mostrar força, mas não tá mostrando. Até esse momento, o primeiro jogo não mostrou força. Se tu tivesse nos assistindo na tua casinha lá no YouTube de GZH, o que tu votava como colorado? Mostrar a força do time. Eu acho que o Inter quinta-feira tem um jogo para provar isso, e eu acredito que o Inter ainda tem força. Eu discordo totalmente do Diogo, discordei respeitosamente do Maurício na transmissão da Gaúcha, porque a partir do momento que o jogo que tem 11 contra 11, o Inter tá ganhando o jogo de 2-1. Ah, mas não tá fazendo boa partida. Não tava fazendo boa partida. Mas termina o primeiro tempo virando o jogo e com autoridade, jogando com autoridade na casa do Corinthians, que é muito difícil jogar. Vai pro intervalo, o que acontece? Perde o Alan Patrick. Aí, perde o Alan Patrick. Aí começa o segundo tempo. O meu volante toma um cartão amarelo. O Roger não tira ele. Escolhe o Thiago Maia. Aí a justificativa... Aí, tudo bem. Aí a justificativa é: a perna pesou do Thiago Maia. Tira os dois. Tira o Thiago Maia e tira o Bruno Henrique. Tu tinha os dois volantes. Não tem o discurso da valorização do elenco. Bota o Ronaldo e bota o Luiz Otávio. Que acabou entrando até depois. Independente disso, eu não posso falar aqui do jogo, dos 4 gols tomados pelo Inter, Diogo. No 11 contra 11, o Inter tomou um gol. No jogo contra o Cruzeiro, que tem aquela expulsão, o Inter acaba ganhando o jogo depois da expulsão. Conta ou não conta? Conta o quê? Do Inter. O jogo contra o Cruzeiro, né? Que tem a expulsão do jogador do Cruzeiro, tô enganado. E na sequência contra o Atlético Nacional de Medellín, outro 3-0. Não, eu conto como vitória do Inter, óbvio. Conto a vitória do Inter. Agora, o desempenho do Inter naquele jogo fica completamente prejudicado. Ofensivamente, fica completamente prejudicado. Eu não posso avaliar o Inter com um jogador a mais. Perfeito, coerência. Como eu não posso avaliar sistema... O Inter tomou 4 gols do Corinthians. Gente, vamos parar e vamos analisar as circunstâncias do jogo. É diferente de eu dizer que tá tudo bem no Inter. Não tá tudo bem. Mas não olha tá só. tudo bem. Agora, como é que eu vou dizer que o Inter tomou 4 gols do Corinthians sem citar que teve um jogador expulso? O Inter tá ganhando o jogo. Embora na hora de discordar, tu tenha discordado respeitosamente do Maurício, e pra mim tu só discordou. Só discordou. Não, respeitosamente. Não, tô brincando. É que eu tô fazendo a conta do Inter não apenas para o jogo lá de Itaquera. Eu tô dizendo que o Inter vem tomando mais gols. O Inter era um time que era difícil fazer um gol sequer no Inter. O Inter toma gol do Nacional, do Uruguai. O Inter toma os gols agora do Corinthians, tá bem? Ele tomou gols antes tomou gol antes de ter a expulsão. Um anulado. Quer dizer, o Inter tá tomando gols. O que valeu já isso não acontecia antes, eu acho que tem assim, fora da curva, tá, Diogo? Fora da curva. Eu não acho que é grave, tá? Não acho que seja grave. Fora da curva é o que aconteceu contra o Nacional de Montevidéu. Isso é fora da curva. Tomar 3 gols do Nacional da forma como foi, é fora da curva. Tomar um gol no Grenal do jeito que foi um gol contra, é normal. Mas foi difícil ganhar do Maracanã. Tomar um gol do Juventude. Não, mas daí a gente tá falando do sistema defensivo. Mas tu concorda que, assim, ó, eu acho que realmente que não é grave. O trunfo do Inter é que ele tem um ótimo técnico com o mesmo grupo de jogadores que jogava bem, agora não tá jogando tanto. Mas tem uma queda de rendimento justamente na semana que é decisiva para o Inter na temporada. Isso é um fato. A queda de rendimento está posta. É isso aí. A queda de rendimento do time está posta e não tem um fator, não tem um responsável. Eu acho que é uma soma de fatores. A queda de rendimento de individualidades ao mesmo tempo, ela é prejudicial demais pro time. O jogo contra o Corinthians mostrou a força do Inter em determinado momento. Na virada, né? E a fragilidade também. A virada do Inter foi um negócio bonito de ver. Pô, naquele caldeirão contra o Corinthians, tu virar o natural
empurrando o Corinthians para o campo de defesa, por uma simples mexida ali do Fernando um pouco mais à frente, empurrando o Bruno Henrique, empurrando o Thiago Maia, que é o que deveria ter sido feito desde o início. E aí eu concordo contigo que o Roger está exagerando na história da linha de 5. Mas eu Não precisava fazer isso. Eu quero Ele discordar mesmo de ti fez também, mas Colin. ele mesmo fez o Inter jogar bem. E Ma- agora ele recua o mas- Inter. mas- Solta mais esse time. Colin, tradicionalmente, jogar contra o Corinthians lá é muito difícil, a pressão é muito forte. O Corinthians tem muita força ofensiva. Esse time do Corinthians, em especial, tem muita força ofensiva. A ideia do 3-5-2, ela não funciona por erros individuais. O Vitão, que tem muito crédito, errou no primeiro gol do Corinthians, que abre o placar. O Yuri Alberto recebe um passe muito bem dado pelo Depay, que é um passe rápido, ele gira e coloca o Yuri Alberto em condições de progressão. Só que o Vitão, ao invés de dar um bote nele na intermediária, vem recuando, entra na área, aí o Yuri Alberto corta pra cá, o Fernando também. Olha só, 2 dos principais jogadores do time não chegam no Yuri Alberto. Eu não vou pelo Aí lado... o cara faz o gol. Eu não posso botar a culpa no 3-5-2, Colin. Mas é que chama Tu queres demais. concordar com alguém, Vaguinho? Só Tu pra saber. atrasa a tua linha de marcação. Olha, se baterem Gostarias de com concordar com o que eu alguém, não? penso... Mas é que tem um ponto Ó, aqui. ó o Vitão, olha o Vitão. É. Dá o bote, meu amigo. Não, aí tudo bem. Mas a postura de chamar demais. Na verdade, o Thiago Maia e o Bruno Henrique estavam no setor do Fernando. o erro Eles ali. estavam na linha do Gente, Fernando. o erro ali o foi gol o do Depay Inter. sem ninguém por perto para dar o passe. O- Olha de novo o gol, Depay o livre. gol do Inter, o primeiro gol do Inter é 3-5-2. O primeiro gol do Inter Não. é... Olha o lateral na área, Colin. Tá aparecendo como um atacante. Não, mas já com Isso o é Fernando. do- Não, isso é do o Inter toma o 3-5-2. gol e o Fernando posiciona mais à Tá o frente. Fernando na frente. Aí o Fernando já. Não, até pode ter Gente, chegada de o lateral. Fernando, gente, Olha lá onde tá o Fernando. Não, aí ele não era mais Gente, zagueiro. O Fernando tem essa capacidade de Faz as atuar entre os duas, zagueiros e em determinado momento. Isso ele variou várias vezes durante o jogo. Ele é isso um que é- baita de um volante. Mas Ele é é um que- baita, ele faz o time jogar além de marcar. O Rafa- Tu Rafael, prender ele entre os zagueiros é exagerar demais em é alguns que jogos. Ontem o Roger dá a explicação no pós-jogo de que ele troca o Fernando de lugar, fazendo voltar para a posição de origem, porque ele percebe, a partir do gol que o Depay entrega para o Yuri Alberto, Exatamente. que o Depay está absolutamente solto no setor de criação, onde ele não Perfeito. pode estar solto. Ele usa a Aí- palavra flutuar. Que ele exato. começou a Aí vem o flutuar. Fernando pro meio de novo, mas ontem a gente pode discutir, deve discutir o que o Roger fez ou deixou de fazer, mas ontem há um momento, Vaguinha, no segundo tempo, em que o meio-campo que o Internacional teve, começando com Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick, tem Ronaldo, Romero e Gustavo Prato. Aqui é elenco. Aqui não entra o Roger. Aqui entra uma capacidade menor de resolver individualmente as coisas com um Corinthians que está na sua casa, energizado por 40 mil pessoas e com pelo menos um jogador muito acima da média que o Inter já não tinha em campo, que era o Depay. O Alan Patrick ficou no intervalo. E quando o Alan Patrick sai, hoje, percebeu-se claramente, ou ontem, ali se saiu meio time do Inter. Mas não é só o Porque Alan o Inter Patrick. nunca mais teve a bola mas depois que o Alan Patrick especialmente o saiu. Alan Patrick. Não, mas se sai Bernabé, entra Ramon. É um jogador muito. Ele é muito menos. Se sair o Aguirre, quem entra? Entra o Natan. O elenco do Inter, eu estou dizendo agora, porque disse no começo do ano, né? Quando... Hoje, depois da vitória sobre o Maracanã. Porque, gente, olha só, o elenco do Inter é inferior ao elenco do Palmeiras, do Flamengo, e isso vai fazendo diferença. O Inter tem que tentar trabalhar com o que ele tem à disposição. A linha de 5, ela funciona em alguns momentos para se defender, mas em outros momentos não. A gente estava mostrando ali rapidamente no lance do primeiro gol, o Depay está livre, completamente livre ali. Esse foi o erro. Não adianta tu deixar um jogador dessa qualidade livre, deixar todo mundo ali atrás sem ninguém para marcar. Não adiantou nada. Mas Diogo, tudo bem, Diogo. Só que o Inter tá ganhando o jogo com 3-5-2. Não era 3-5-2. Tá, mas não eu quero insistir nisso. Eu acho o técnico um ótimo treinador. Eu sou um dos caras que mais Ele tá defendeu discutindo ele. o Roger e o Exatamente. trabalho dele, né? Não, só para deixar claro, né? Porque daqui a pouco, não, tu quer que... Não, o Roger é um ótimo treinador. Eu acho que não é algo grave o que está acontecendo com o Inter, mas assim, a estratégia deste jogo não funcionou. Mas os Certo, não funcionou que quando o homem vai para Gente, frente, só o tem Fernando melhora. Os momentos que ele usa o pessoas- Fernando, os momentos que ele usa o Fernando entre os zagueiros foi contra o Flamengo, que conseguiu um bom resultado de empate lá no Rio.
esse início contra o Corinthians, que é 1-0 Corinthians, depois muda. Acho que lá em Fortaleza, se não me engano, 0-0 lá. não tem vitória. Não tem vitória com essa formação, Você Vaguinha. desculpa, Coli, mas eu não separo, eu não consigo separar o Fernando dentro do jogo. Ah, aqui ele jogou como zagueiro e aqui ele é uma peça do time do Inter que tem essa capacidade para fazer as duas funções. E quando tu tá jogando contra o Corinthians, eu acho natural que ele se posicione entre os zagueiros para fazer uma marcação e para fazer a saída de bola também. Naturalmente, quando o Inter sai perdendo, tu não tem como ficar com o cara preso entre os zagueiros. Ele tem qualidade, sai um pouco. Talvez o que a gente possa discutir aqui é o que está acontecendo com o Inter nos jogos, que está sempre saindo atrás. Grenal, Nacional, Juventude e Corinthians, o Inter sai atrás. Mas não é porque é o esquema. Eu disse isso e ele brigou comigo. Ele disse que ele estava totalmente contra mim. Agora Só ele está tem- dizendo isso aí. Tem uma situação, tá? Ele repetiu de outro jeito. Tem uma né? situação pro jogo que eu acho que vale a nossa reflexão sobre o que o Inter produz defensivamente ou não. Nenhum time até agora, nem Flamengo, nem Grêmio, nem o outro jogo grande o Palmeiras, produziu contra a defesa do Inter o que esse time do Corinthians produziu. O Corinthians tem oportunidades vivas de gol. Esse Você tá jogo, falando por aí de exemplo... 11 contra 11, né? Não, Mas aí já não 11 é, contra já não 11 já outro muda cento- tudo. Não, né? tudo bem, mas 11 contra 11 também, depois mais. Mas mesmo depois, em alguns momentos do time do Roger, a gente pega o jogo contra o Cruzeiro lá, que o Roger é expulso, o Cruzeiro tem 3 chutes no gol, Quando isso? ano passado, Ah, tá. tá? Mas tu pega o que esse time produziu defensivamente. Olha, eu não lembro de um time ter perdido tanto gol. Esse jogo se termina, vamos imaginar que termine 2-2, alguém não tenha lá os últimos lances lá, termina 2-2. Seria um resultado Justo. pro Corinthians muito O injusto. Vitor justo. Gabriel e o Vitor Gabriel. Só um pontinho, só pra discordar mais uma vez de ti. Tá. Quando E, curiosamente não disse nada. Ele né? nem Não, disse mas- ainda. não, Nessa não. última parte, Ele ia mas tu já dizer, vai o discordar. Vitor Gabriel já Vai, vou vai. discordar Não, junto. Discorda. é que o Diogo coloca que a falta de elenco, né? Que é uma Eu tese acho que que é o um Diogo problema. tem desde o início, que o Inter não tem elenco pra brigar pelo título. É, eu acho. Eu não consigo nem chegar nessa discussão no jogo contra o Corinthians. Porque quem deveu no jogo, quem ficou devendo, foram os titulares. Os principais jogadores do time não conseguiram jogar. Não, mas quando sai Alan Patrick e entra Romero, que inclusive tá no Só gol piora. ali. Pois é. Mas só piora. Mas se a gente tá falando de desempenho, o desempenho de quem tá jogando, ele é insuficiente. E isso é identificado pela comissão técnica. A comissão tenho certeza técnica disso. identificou já que tem queda de rendimento em 3 ou 4 jogadores de forma simultânea. Já tá marcando E aí tu menos. não consegue segurar. Sim. Tu tem essa queda de rendimento e tu tem um centroavante que não é o problema dele, não é nem, não, eu não consigo nem discutir a falta de gols que ele faz. A falta de capacidade para fazer gol. O Ener Valencia não consegue dominar a bola, gente. Ele não agora consegue nós vamos dominar a concordar. bola para contribuir com uma jogada associativa, para fazer um tabelamento. Não, eu até acho E que nem aí é não muita tem- dele. Pode botar 3-5-2, 3-4-3, 8-9-0. Pode botar o esquema que tu quiser. Não tem como. A gente tá vendo o Yuri Alberto fez 4 gols no jogo. Esse aí é o ponto que eu vou concordar contigo O Yuri 100%. Alberto fez 4 gols. O Caio Jorge do Cruzeiro, tá fazendo gol a cada jogo. O Yuri Alberto, o lance do primeiro gol. Ele recebe a O meu bola, centroavante não pega ele na bola. domina, corta, avança, chuta gol. Aí vem uma bola para ele, cabeceia gol. Tudo assim, antes de qualquer questão tática, é um lance individual. Não, mas Quer dizer, o o jogador, Yuri o Alberto- matador do o Yuri Corinthians Alberto- fez. O do Inter não tem feito. Mas só um pouquinho. Aí eu vou O jogo não se pode resume a botar isso aí. qualquer atacante, tá? O jogo o Yuri não se Alberto resume a tá isso. entre os 3 melhores atacantes do futebol brasileiro. Não, você O tem Yuri razão, Alberto é César. muito melhor que o Valência, muito melhor que o Tá, Bright White. mas eu não muito fiz essa melhor que o Borré, comparação. muito melhor que qualquer Não, um. mas eu não fiz essa comparação. Tu que tá fazendo. Inter e Maracanã. Quantos gols fez Valência? Tá bem, só que Como tá pegando bem? Ele não especificamente, faz. o Yuri Alberto fez o gol de canhota. Tá, e o O Valência outro contra o gol ele Maracanã. fez de canhota também, O aquele que pênalti ele anularam. bate de direito. Ele é bom jogador. Vai me dizer